A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 30 de dezembro. No último programa de 2022, uma entrevista com o professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato. Iremos fazer uma breve retrospectiva falando sobre os desafios da educação brasileira nesse ciclo que termina, bem como o que esperar de 2023. Falaremos ainda sobre as ações desenvolvidas e apoiadas pela entidade ao longo desse ano. Teremos também uma mensagem de Feliz Ano Novo do reitor da UFRN a toda a comunidade acadêmica. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Jornal da Educação. Entrevista. E no último programa de 2022, estamos recebendo para uma entrevista o professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato. Boa tarde, professor Oswaldo. Seja bem-vindo ao Jornal da Educação. Olá, boa tarde, Edinaldo. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Uma boa tarde também aos nossos ouvintes do Jornal da Educação. Agradeço o espaço de participar e poder estar aqui nesse último programa do ano. Professor, 2022, no geral, foi muito difícil para a educação pública. O governo Bolsonaro não mediu esforços para ameaçar esta área. E não só ameaçou, como também cumpriu, realizando diversos cortes orçamentários. Como é que o senhor, enquanto professor universitário e presidente do Adurne Sindicato, resume estes fatos, tendo em vista a luta percorrida? Sim, a situação ainda é dramática. Os cortes na educação já eram esperados, considerando a emenda constitucional 95 e o perfil do governo Bolsonaro. Anunciava já desde o início do ano mais um ano de desinvestimento no campo da educação e um desafio permanente para as instituições. Acontece que, além dos cortes previstos, o governo Bolsonaro continuou fazendo ataques persistentes e permanentes nas instituições de educação, ou seja, além da questão do corte dos recursos, os ataques à autonomia e ao próprio Ministério da Educação ficaram evidentes, quando a gente acompanha todo o noticiário do ano de 2022. A nossa UFRN encerra, infelizmente, um ano fiscal com milhões de reais em dívidas, e dívidas com prestadores, dívidas com fornecedores, com terceirizados, uma lástima. Os ataques também aconteceram em outros campos da educação, na educação básica, na merenda, no transporte de estudantes, denúncias de corrupção, os históricos das barras de ouro circulando no MEC, enfim, o orçamento secreto também atuando dentro do Ministério da Educação. É importante lembrar também que esses ataques atingiram fortemente o ensino médio e os nossos institutos federais. Então, assim, é uma situação ainda bastante preocupante e dramática e que precisa ser levada em consideração, e certamente a equipe de transição já do atual governo Lula trouxe vários elementos muito preocupantes em toda essa estrutura de desmonte que a gente observa dentro do Ministério da Educação e que foram confirmados por esses relatórios. Professor Oswaldo, o sindicato sempre defendeu pautas sociais e esteve à frente da luta pela educação pública e de qualidade. De qual forma o senhor descreve o ano de 2022 no enfrentamento destas pautas? Sim, 2022, um ano de enormes desafios. Por um lado, é preciso lembrar da educação como um direito social de todas as pessoas e dever do Estado. Aqui,
lembrando do Estado com a letra maiúscula, não de um partido ou de um determinado governo, mas sim da responsabilidade daquelas pessoas que estão em um cargo de gestão pública e que têm a responsabilidade constitucional de fazer o melhor possível nas suas respectivas pastas e na sua gestão. Então, 2022 um ano bastante conturbado, pois o uso político da máquina estatal esteve no comando do governo Bolsonaro, que começou a sua campanha eleitoral já desde o início do ano, utilizando verbas públicas e recursos para as motociatas, um discurso de marketing, tentando vender uma imagem muito descolada da realidade que toda a população brasileira vivenciou nesse ano de 2022. O orçamento secreto, com toda a força, com a distribuição de recursos de forma politiqueira, infelizmente, sem qualquer tipo de critérios técnicos, tentando agariar eleitorado para o sucesso da eleição, para o campo deles, que graças não aconteceu. Nós vivenciamos em 2022 o centenário de Paulo Freire e ainda assim nós observamos dentro do próprio Ministério da Educação um discurso tentando desqualificar o nosso patrono da educação brasileira. E é importante lembrar também que os atrasos do pagamento de bolsas de estudantes, do enfraquecimento do próprio Enem, com a cada ano que passou dentro do governo Bolsonaro, nós observamos a redução do número de inscritos, os cortes contínuos de recursos das universidades e dos institutos e o desrespeito à autonomia da universidade, com a nomeação de reitores biônicos, sem o respeito e sem o cuidado da decisão das comunidades acadêmicas. Ou seja, o retrocesso foi observado em vários campos e, por fim, a questão também da militarização do ensino básico, que foram frequentes desafios que nós precisamos nos debruçar e fazer defesa intransigente da educação, plural, inclusiva, acessível, de qualidade para toda a população. E, acima de tudo, é importante ressaltar que os trabalhadores da educação e outras carreiras do funcionalismo se organizaram e, nesse sentido, nós mantivemos um esforço de luta em Brasília e também aqui no estado do Rio Grande do Norte. Gostaria que o senhor falasse agora com relação à mudança de governo para 2023 e a esperança que a educação tem sobre isso. O Adurne Sindicato acredita que as projeções para o ano que está por vir são positivas? Em princípio, vale ressaltar 3 pontos. Primeiro, a capacidade de negociação e de articulação, a possibilidade de voltar a discutir a carreira do magistério e a recomposição das perdas acumuladas nesse intervalo de tempo em que a gente pode atrelar o governo Bolsonaro ao governo do Michel Temer, a estratégia de recomposição dos quadros técnicos nos ministérios, em especial na saúde e na educação, na ciência, tecnologia e inovação, na infraestrutura e na economia, assim por diante. Vemos com bastante esperança esses novos quadros ministeriais e, por fim, a revogação de portarias e de legislação vigente que atacam os direitos sociais e econômicos e uma maior transparência em todos os atos que envolvam recursos públicos. Isso é uma questão primordial dentro de uma democracia. Na sua avaliação, professor Osvaldo, há esperança de que haja uma reconstrução política no Brasil a partir de 2023, sobretudo na educação? Tenho esperança, sim. Diria uma esperança realista. A desigualdade e a iniquidade são marcas registradas do Brasil no ano de 2022 e nós precisamos pensar além. Não podemos naturalizar a fome e a miséria como algo de foro individual. É um problema, sim, de toda a sociedade brasileira. A educação pode e deve ser uma ferramenta de transformação social. Por fim, existe um interesse enorme da iniciativa privada, dos recursos, principalmente do Ministério da Educação e da Saúde. É preciso que exista uma mobilização permanente para que esses recursos sejam prioritariamente investidos no magistério superior, na educação básica, no ensino técnico e tecnológico das instituições públicas e também no campo da saúde, no fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde. Nesse ano de 2022, aconteceram diversos eventos importantes ligados à educação e apoiados pelo Adurne Sindicato, que foram sediados aqui no Rio Grande do Norte. Gostaria que o senhor falasse sobre esses eventos. Vale destacar o Encontro Nacional do Prois Federação, que aconteceu em Natal no mês de julho, um encontro que acontece uma vez por ano, e
aqui o Adurni Sindicato recebeu pela segunda vez essa missão de acolher o Encontro Nacional do PROIFES. Nesse evento são feitas análises de proposições que são posteriormente aprovadas para que essas ações de luta aconteçam em todo o território brasileiro. E vale destacar também o segundo evento que foi sucessivo ao Encontro Nacional, que foi o Encontro Nacional da CONAP, o Fórum Nacional Popular de Educação, que discutiu as principais diretrizes e políticas educacionais para o país. Foi um dos grandes eventos de comemoração também do centenário Paulo Freire. Nela foi elaborada a Carta de Natal, um documento aprovado na CONAP, na Conferência Nacional Popular de Educação, em julho de 2022, que teve como tema reconstruir o país, a retomada do Estado Democrático de Direito e a defesa da educação pública e popular, com gestão pública gratuita, democrática, laica, inclusiva e de qualidade social para todos. Com o lema Educação Pública e Popular se constrói com democracia e participação social, nenhum direito a menos, em defesa do legado do Paulo Freire. Professor Oswaldo, deixa aqui fazer uma pequena pausa na nossa entrevista. Depois do intervalo, seguimos com a segunda parte da nossa conversa com o professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurni Sindicato. E ainda, reitor da UFRN deixa mensagem de Feliz Ano Novo a toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta com a segunda parte da nossa entrevista com o professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurni Sindicato. Professor, como é que o Adurni pretende contribuir para a história desse recomeço no país, recomeço que já falamos lá no primeiro bloco do programa? Temos participado de forma permanente através da nossa federação, tanto no parlamento quanto nas articulações com entidades representativas nacionais, sendo propositivos em projetos de lei, inclusive no orçamento, para que tenhamos maiores investimentos e a recomposições salariais das nossas carreiras. O Adurni, por ser um sindicato local, contribui também com as pautas locais e estaduais e nas respostas demandadas pela nossa base, que são de professores da universidade, bem como as demandas da própria comunidade acadêmica da UFRN. Professor Oswaldo, diante de tudo que aconteceu nesses últimos 4 anos, a gente pode afirmar que saímos fortalecidos quanto categoria desse período tão turbulento? Creio que saímos com mais disposição para a luta. O Brasil é um dos países que menos valoriza a carreira dos professores, e aí falo da própria população e também dos gestores, tanto no âmbito público quanto no privado. A desvalorização dos profissionais da educação, em especial dos professores, não é de agora. Piorou nos governos Temer e Bolsonaro, mas é um desafio maior. Os próprios governos Lula e Dilma atacaram também professores e profissionais da educação já nas reformas da Previdência que aconteceram lá em 2003, com perdas para a carreira que atingem todos os trabalhadores. Existem subcategorias de carreiras do magistério superior. Novos professores terão aposentadorias com até 50% dos salários que eles têm na ativa. É um desafio que temos pela frente. Tentar minimamente recompor essas perdas históricas que atingem trabalhadoras e trabalhadores, em especial esses novos professores e profissionais da educação. Digo sempre, precisamos cuidar para que a carreira do magistério sempre seja valorizado, a ponto de que os nossos melhores estudantes queiram, em um futuro próximo, serem também professores. E por fim, precisamos lutar pelos professores que nos antecederam e que hoje são os professores aposentados. Os professores da ativa, que têm o direito às férias, a ambientes de trabalho adequados, cargas horárias condizentes com as suas funções e contratos e insumos e investimento para que as ações de docência, de pesquisa e de extensão possam ser realizadas. E para que possamos também garantir uma carreira futura melhor do que aquelas que encontramos quando adentramos o magistério superior. Professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurni Sindicato, muito obrigado pela entrevista e fica aqui o espaço para sua mensagem a todos os docentes da UFRN.
Quero agradecer, Edinaldo, pelo espaço, a toda a equipe da Rádio Universitário que nos brinda com uma programação de excelência no Rio Grande do Norte e desejar a todas as pessoas que nos ouvem um excelente 2023 e lembrar que não existe uma nação soberana e desenvolvida se não investirmos de forma contínua e permanente na educação e na saúde, na infraestrutura e na ciência e tecnologia. E que a riqueza se faça circular no país. As prioridades precisam estar atreladas ao bem-estar da maioria da população brasileira. E para isso, seguimos na luta. Um forte abraço. Jornal da Educação. Extra Classe. E o professor José Daniel Diniz, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, deixou uma mensagem de feliz ano novo a toda a comunidade acadêmica. Vamos ouvir. O ano de 2022 foi marcado por muitos desafios para as universidades federais de todo o país. Na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte não foi diferente. Aqui tivemos o retorno integral das atividades presenciais, ainda no contexto da pandemia de Covid-19, e uma crise orçamentária que afetou o funcionamento pleno da instituição. Esses e outros desafios foram superados pela nossa comunidade universitária, que se manteve firme no cumprimento da nossa missão social de promover desenvolvimento socioeconômico do Estado e do país. Nesse sentido, dirijo meu profundo agradecimento a todas as pessoas que fizeram a UFRN seguir e, mais que isso, avançar. Aproveito a oportunidade também para destacar o papel das entidades de representação das categorias que compõem a universidade, estudantes, técnicos e docentes, porque juntos trabalhamos pelo melhor para a nossa instituição. Para o próximo ano de 2023, desejo que a educação pública receba a atenção que merece, de protagonista para o progresso do nosso país. Feliz Ano Novo! O Jornal da Educação está chegando ao fim. Mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.